Oi pessoal, tudo bem? Bom, estou percebendo que estou com uma voz um pouco diferente, né? Espero que ela dure até o final. E hoje eu resolvi fazer essa gravação assim direta, com eu falando com vocês, porque eu tô meio doente, tô meio com febre e tal, e vou ter que fazer um vídeo rápido para realmente fazer uma revisão desses conteúdos que a gente viu nas últimas semanas. Então, enfim, tá? Vai ser uma coisa bem objetiva, bem mesmo pra fazer com que vocês fiquem sem dúvidas sobre aquilo que a gente viu, tá bom? Bom, então eu queria lembrar o seguinte: o que a gente estudou, o que nós estudamos nessas últimas 3 semanas? Nós falamos de problemas ambientais, tá? No livro, isso está da página 78 em diante, página 78 até a página 83, 84 mais ou menos, tá? E os dois temas que a gente focou em termos de problemas ambientais foram o aquecimento global e os problemas ligados à água. Então eu vou explicar cada um desses, tá bom? Bom, começando pelo aquecimento global. A gente definiu o aquecimento global como sendo a intensificação do efeito estufa. Veja bem, aquecimento global não é a mesma coisa que efeito estufa, e aquecimento global também não é buraco na camada de ozônio, ou não é causado pela camada de ozônio ou nem pelo buraco na camada de ozônio. O aquecimento global é uma intensificação, ou seja, um aumento do efeito estufa. E o que é o efeito estufa? O efeito estufa é um fenômeno natural que acontece na atmosfera terrestre, que é o seguinte: a atmosfera tem alguns gases que têm a capacidade de guardar a energia que o Sol traz durante o dia para que à noite não fique tão frio. Ou seja, o efeito estufa é uma capacidade que a atmosfera tem de manter um certo equilíbrio térmico no planeta, para que o planeta não fique frio demais, tá? Calcula-se que, se não houvesse efeito estufa, a gente poderia ter uma temperatura de uns 20 ou 25 mais ou menos graus Celsius a menos do que a gente tem hoje em média no planeta. Ou seja, seria muito difícil viver aqui. Portanto, o efeito estufa é bom e é importante para a vida no planeta, tá? E o que causa o efeito estufa? Como eu falei, alguns gases que a gente chama de gases estufa, ou gases de efeito estufa. Quais são eles? O vapor d'água, que é o principal, é o que tem em maior quantidade no planeta, na atmosfera terrestre. O CO2, que é o gás carbônico. O CH4, que é o metano. E o óxido nitroso, que é o N2O. Tá bom? São esses os principais gases de efeito estufa. Todos esses gases têm a capacidade de absorver a luz solar enquanto ela está chegando no planeta, absorvê-la na forma de calor e manter esse calor para a noite, para manter o planeta aquecido, certo? Bom, só que até pouco tempo, aí até uns 200 anos atrás mais ou menos, a gente tinha no planeta um efeito estufa com um nível ideal, uma quantidade ideal de efeito estufa, né? Que foi criada exatamente pela forma como o planeta se formou, pela maneira como o planeta se formou, né? O que vem acontecendo de uns 200 anos para cá, ou seja, desde da primeira revolução industrial, então de uns 250, 260 anos para cá mais ou menos, o que vem acontecendo é que vem aumentando a quantidade de alguns desses gases de efeito estufa na atmosfera, e aumentando a quantidade desses gases, aumenta a capacidade da atmosfera de absorver calor, e aumentando essa capacidade de absorver calor, começa a aumentar o calor do planeta, começa a aumentar a temperatura do planeta. Então seria o efeito estufa, que no primeiro momento era bom, se tornando mais forte do que ele deveria ser, e assim tornando o planeta mais quente do que ele deveria ser, tá? Bom, o que está levando ao aumento desses gases de efeito estufa? Então, quais seriam assim as causas
do aquecimento global. No caso do CO2, queima de combustíveis fósseis, que são petróleo, carvão e gás natural. Como é que se queima e por que se queima combustíveis fósseis? Em carros, ônibus, caminhões, aviões, navios, ou seja, no nosso sistema de transporte, tá? E também em fábricas e usinas termoelétricas, usinas que transformam energia térmica da queima do carvão ou do gás natural em energia elétrica para a gente usar nas nossas casas, tá legal? No Brasil a gente usa pouco termoelétrica, mas na maior parte do mundo se usa muito, é a principal fonte de energia elétrica, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, na China, na Índia. As termoelétricas são a principal forma de se produzir energia elétrica, tá? Por isso que acaba liberando tanto gás carbônico assim, tanto nas hidrelétricas, nas termoelétricas, como nas nossas, no nosso sistema de transporte, certo? Em relação ao metano, que é o CH4, a principal fonte do metano é a decomposição de matéria orgânica, que pode acontecer, por exemplo, no processo de desmatamento, né, quando grandes áreas de floresta são derrubadas e uma grande parte da biomassa das árvores ficam ali no chão, elas começam a entrar em decomposição e liberam o metano. Ou então nos lixões também, porque o lixão, que é um lugar que se joga lixo sem separação entre lixo orgânico e reciclável, sem tomar nenhum cuidado, né? Nesses lixões, a matéria orgânica do lixo, a parte orgânica do lixo começa a se decompor e libera o metano para a atmosfera, tá? E no caso do óxido nitroso, a principal fonte desse gás é o uso excessivo de fertilizantes químicos ou adubos químicos na agricultura moderna, tá? Esse que é a principal fonte do óxido nitroso. Então, devido ao aumento do transporte automobilístico, das indústrias, da geração de energia elétrica, da produção de lixo e da agricultura moderna, a gente vem tendo um aumento, todas as atividades aqui, vem levando a um aumento da quantidade de gás estufa na atmosfera e dessa maneira levando ao aumento da temperatura do planeta. Tá? Pelo menos essa é a tese mais aceita hoje no meio científico para explicar o aquecimento global. Tá? E quais seriam as consequências disso? Por que seria ruim aumentar a temperatura do planeta? Tá? Bom, em primeiro lugar, porque o aumento da temperatura geraria, ou vem gerando já, derretimento das calotas polares, que é o gelo que está acumulado no polo, próximo do Polo Norte e próximo do Polo Sul. Então, derretimento das calotas polares, derretimento das neves eternas, que é a neve que está em cima das altas montanhas que nunca derrete, ou nunca derretia até agora, né? E agora começaria a derreter. E com isso, com esse derramamento, com esse derretimento das calotas polares e neves eternas, a gente tem um aumento do nível dos oceanos, porque essa água toda vai para os oceanos, então tem um aumento do nível dos oceanos. Com esse aumento do nível dos oceanos, a gente tende a ter a inundação de muitas cidades costeiras e, portanto, a migração forçada de milhões de pessoas, perda de terras férteis que ficam próximas a essas cidades também. Aí, além disso, teria o aumento de eventos atmosféricos, eventos climáticos extremos, como furacões, tempestades e secas, inundações e coisas do tipo. E também o processo de desertificação, que seria a diminuição da quantidade de chuvas em vários lugares do planeta, mas principalmente em áreas que já são um pouco mais secas, tenderiam a ficar ainda mais secas, como é o caso de muitas áreas da África, muitas áreas do sul da Europa, dos Estados Unidos, do centro-oeste dos Estados Unidos, algumas áreas da Ásia, tá? Austrália. Então seriam áreas que poderiam ter uma diminuição ainda maior do nível de chuva por causa do aquecimento global.
e também a diminuição dos recifes de corais por causa do aumento da acidez das águas oceânicas, tá bom? Então tudo isso daí seriam as consequências do aquecimento global. E o que se poderia fazer, o que vem se tentando fazer para combater esse processo, tá? Então, a gente poderia substituir ou diminuir o uso de transporte automobilístico, que é movido a combustíveis fósseis, por uso de transporte elétrico, menos uso de carros individuais, carros privados, e mais uso de transporte coletivo, menos uso de transporte motorizado e mais uso de bicicletas, andar a pé ou andar de skate, por exemplo, né? Isso na parte do transporte, né? Aí que mais? Na parte de geração de energia elétrica, menos uso de termoelétricas e mais uso de energia solar e eólica, que seriam ótimas alternativas às usinas termoelétricas, tá? E na parte da agricultura, para diminuir a liberação de óxido nitroso, a ideia seria usar mais adubos orgânicos e técnicas alternativas para manter a fertilidade do solo e menos adubos químicos, tá? Que é o que libera realmente o óxido nitroso, certo? Bom, vem se fazer, você poderia perguntar, e vem se fazendo isso daí? Muitos países, a maioria dos países do mundo, vem tentando chegar a acordos para promover políticas desse tipo, né? O último acordo que foi assinado é o Acordo de Paris, que foi assinado em 2015, no final de 2015, né? E que se baseou nas conclusões de um órgão da ONU muito importante chamado IPCC, na sigla em inglês, né? Traduzindo para o português ficaria Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, né? O que esse órgão da ONU faz? Qual que é a função dele? A função dele é definir qual é a posição oficial da ONU sobre o problema do aquecimento global, ou seja, o que a ONU considera que gera o aquecimento global e, portanto, como ele deveria ser combatido, né? E a opinião do PCC, desde 2007, é a de que o aquecimento global é causado pelas ações humanas ações humanas que levam à liberação de gases de efeito estufa, tá? Por exemplo, queima de combustíveis fósseis, desmatamento, como a gente viu agora há pouco, certo? Então essa é a opinião do PCC, do IPCC, não do PCC, e a partir daí os países vêm tentando tomar medidas para combater o problema. Você deve ter visto que nessa semana agora que passou, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu deixar sair do Acordo de Paris, porque muitos dos seus eleitores, a grande maioria dos seus eleitores, não acredita nessa posição do IPCC e acha que não tem problema continuar queimando combustíveis fósseis, gerando energia elétrica com termoelétricas e tal, né? Acho que isso não tem problema, então, portanto, eles preferiram deixar o Acordo de Paris, que pode ser um grande problema para a humanidade. Bom, sobre aquecimento global, era isso que eu tinha que explicar para vocês. Agora falando um pouquinho da água, dos problemas da água. Então deixa eu tomar um golinho de água antes de falar sobre a água. Gente, desculpa de novo pela minha voz, tá quase acabando. Bom, então sobre a água, a gente tem que pensar o seguinte, que podem existir dois tipos de problemas sobre a água. A gente pode ter falta de água, ou seja, não ter disponibilidade de água, e a gente pode ter disponibilidade de água, porém não de água com qualidade. Ou seja, a gente pode ter água, porém a água pode estar contaminada, né? Vamos pegar o caso da última crise hídrica
de São Paulo, que aconteceu há 2 anos. Entre 2014 e 2015, aconteceu uma grande crise hídrica que atingiu principalmente a cidade de São Paulo. E ali, essa crise tinha 2 aspectos. Por um lado, os principais reservatórios que forneciam água para a cidade, que são os reservatórios do sistema Cantareira, estavam cada vez mais baixos. Então começou a faltar água, né? A ponto de o bombeamento de água, a retirada de água desses reservatórios tem que ser interrompida várias horas por dia para que não acabasse de vez a água. Então tinha um problema da falta de disponibilidade de água. Agora, o outro problema que São Paulo também tinha era o da qualidade da água, porque ao mesmo tempo que o sistema Cantareira estava sem água, o rio Pinheiros, o rio Tietê, a represa Billings, a represa Guarapiranga tinham água, só que era uma água muito contaminada, uma água muito poluída, que não dava para usar, ou que seria muito caro usar, porque o sistema de tratamento para essa água aí seria realmente bastante complicado, devido ao tamanho da poluição, a quantidade de poluição que tinha nela. Bom, então vamos voltar aí para o assunto. A gente tem, por um lado, falta de água, né? Ou seja, não tem disponibilidade. Por outro, queda da qualidade da água. O que pode gerar a falta de água? Então são 2 coisas. Ou a água que deveria estar nos depósitos, nos estoques subterrâneos, que seriam o lençol freático e os aquíferos, essa água não está mais lá, né? Então diminui a quantidade de água nos estoques subterrâneos. Ou então diminui a quantidade de chuvas, que é um processo que a gente chama de desertificação. Bom, o que pode causar a diminuição dos estoques subterrâneos de água? Primeiro, a diminuição da infiltração de água no solo, né? Porque quando a água da chuva cai sobre o solo, ela pode escoar, que a gente chama de escoamento superficial, ela pode escoar sobre o solo e ir direto para o rio, ou essa água pode infiltrar no solo. Quando a água escoa e vai para o rio, ela não está realimentando o lençol freático e os aquíferos. Então os estoques de água, nesse caso, estão se perdendo, né? Ou estão diminuindo, pelo menos, tá? Bom, e por que diminui a infiltração da água? Ou porque o solo foi completamente impermeabilizado, ou seja, foi colocado sobre o solo asfalto e concreto, e aí nesse caso a água realmente não consegue penetrar e não consegue infiltrar no solo, que é o que acontece nas grandes cidades. Ou, pelo menos, houve um grande desmatamento, e quando tem muito desmatamento, mesmo que o solo esteja coberto por grama e tal, capim, infiltra bem menos água do que quando tem árvores, quando tem uma floresta natural cobrindo esse solo, tá? Então, o desmatamento e a impermeabilização do solo diminui a infiltração de água no solo. E outro problema que pode acontecer, ainda em relação ao estoque de água subterrânea, é que as atividades humanas podem retirar água demais dos estoques, né? Então, imagina que todo ano as chuvas repõem uma quantia de água no subsolo. A gente nunca poderia retirar mais do que a chuva repõe. Se a gente retira mais, aí lógico que o estoque vai diminuindo, né? Então agora você imagina se a gente tira mais do que deveria tirar e ao mesmo tempo diminui a reposição da água por causa da falta de infiltração e aumento do escoamento de água. Aí realmente o estoque de água diminui ainda mais rápido, certo? Então esse é um problema que pode acontecer. O problema da falta da diminuição dos estoques de água no subsolo. E outro problema que pode acontecer também, ainda sobre a falta de água, outro problema que pode acontecer é o da diminuição das chuvas,
que é o que a gente chama de desertificação. O que pode levar à desertificação? Duas coisas. Primeiro, o aquecimento global, que daí seria aquilo que a gente acabou de falar, né? O aumento da temperatura do planeta, que pode acabar diminuindo a quantidade de chuvas. E outra coisa é o desmatamento. Como é que o desmatamento pode causar diminuição das chuvas? Nesse caso, seria uma diminuição local das chuvas. Por quê? Porque as árvores liberam para a atmosfera muito vapor d'água através de um processo chamado evapotranspiração. Se a gente retira muitas árvores de uma área, tem menos evapotranspiração, porque as árvores não vão liberar a umidade, porque elas não vão mais existir, então elas não vão liberar a umidade para a atmosfera, e não liberando a umidade, a atmosfera vai ficar com menos vapor d'água e, portanto, vai chover menos, certo? Então, isso pode acabar gerando desertificação e assim diminuindo a quantidade de água disponível. E o outro problema que a gente pode ter em relação à água também é o problema da contaminação. O que pode contaminar a água, ou seja, deixar a água poluída, deixar a água ruim para a utilização. Então pode ser a emissão de esgoto não tratado nos rios e lagos, pode ser o uso exagerado de agrotóxicos. Repare, não confunda lá com os fertilizantes químicos. Fertilizante libera óxido nitroso para a atmosfera. E agrotóxico, que são venenos usados para matar insetos, bactérias, fungos e tal, quando eles são usados em excesso na agricultura, eles podem acabar causando a contaminação do solo e aí, consequentemente, a contaminação da água que está no solo, ok? E, em terceiro lugar, a contaminação da água na atmosfera por causa do acúmulo de poluentes que acaba gerando a chuva ácida. A chuva ácida também é uma água que não está na situação devida para ser utilizada, né? Se uma região tem muita chuva ácida, isso vai aumentar a acidez dos lagos, a acidez dos rios, a acidez do solo. Então tudo aquilo que está ligado à água, que depende da água, vai acabar sendo prejudicado por esse processo, tá? Então, enfim, né? Tudo isso que eu acabei de falar pode levar à contaminação da água, o que também acaba sendo um problema para a gente enfrentar em relação à disponibilidade dos recursos hídricos. Pessoal, então é isso. Falamos de aquecimento global, falamos dos problemas da água, tá? É isso que nós vimos nas últimas 3 semanas, na verdade. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, deixa um recado aí no canal que eu respondo, ou chama lá no WhatsApp. Tudo bem? Obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima revisão.